esse furacão Marina... É o que se deve esse furacão. O que se deve a isso? É fácil explicar isso, né? Eu até posso estar equivocado, mas vejo com muita facilidade a causa. Primeiro, ela tem um patrimônio eleitoral adquirido na competição anterior. 20 milhões de votos. E ficou fora do fogo cruzado dessa fase preliminar de campanha, enquanto os outros se expuseram. E houve uma tragédia que promoveu uma comoção social em parte do país. Isso impulsionou a sua candidatura. Ela surfou sobre ampla essas exposição ondas, na mídia, né, senador? Surfou sobre essas ondas de um drama, de uma tragédia, de uma comoção e ganhou a dianteira. Ganhando a dianteira, ela assumiu a posição de verbalizar esse sentimento de indignação do povo e o desejo de mudança. Então ela carimbou de nova política, que eu acho uma bobagem, né? Quantos anos mas, de na Senado verdade, ela tem? Eu nem sei, mas não, eu acho que esses slogans, né? De novo? Esses slogans são ultrapassados, né? É um clichê. É um clichê ultrapassado. O que vale é a postura, é a imagem que se transfere, é a verbalização do sentimento nacional. Ou seja, ela incorporou o espírito de indignação do povo brasileiro nesta hora, que deseja mudança do sistema vigente no país. Esta é a minha conclusão. É evidente que ela chegou e empurrou, olha, esse espaço aqui é meu, eu é que sou oposição, né? Chegou de última hora, mas assumiu esse pedaço. Um território que seria dos que tucanos. Seria do Aécio. Seria do Aécio. Que seria do Aécio. É um patrimônio que o partido teria adquirido durante esses 12 anos de oposição ao governo do PT. Pois ela chega de última hora, afasta o PSDB e diz, não, esse espaço é meu, eu é que vou ocupar, eu estou com mais condições de interpretar esse sentimento nacional. Mas não é perigoso? Mas eu concordo que o Aécio Neves está mais preparado para ser presidente da República, tem mais experiência, foi 2 vezes governador de Minas, avaliado, né? Um bom gestor, bem avaliado, tem uma capacidade enorme de articular politicamente, então seria, a meu ver, o presidente mais adequado nesta hora para promover mudanças que o Brasil exige. Qual é o perigo de ocorrer aí o voto na comoção, na hora da dor, já que se falava em Dilma e Aécio, a disputa do Brasil? Essa fase passou, né? Essa fase da comoção passou. Agora, na verdade, é a consolidação da posição e o avanço exatamente em razão do favoritismo, de um lado, e de outro lado, a interpretação. A interpretação do sentimento nacional no momento. Não existe mais um voto emotivo nesse momento, né? Já foi. Agora ele a cristalização do voto dela. Ele já foi utilizado para impulsionar uma candidatura. Então se já foi. E esse voto se consolidou. E agora o que promove o avanço é exatamente a interpretação do sentimento nacional latente de indignação mãos, né? E o desejo de mudança. Essa bandeira que está sendo empalmada. Então o PSB também havia escolhido o candidato errado. O PSB também havia escolhido o candidato errado. Porque se o Eduardo Campos não vem a falecer, ele não ia figurar nem um terço da votação. Ocorre que a Marina não era do PSB, ela não conseguiu organizar o seu partido, por isso o Eduardo foi candidato. E ela teve uma postura ética de não invadir o terreno do outro, de chegar e dizer, olha, caia fora porque eu tenho mais votos, né? Então, realmente, se o Eduardo permanece candidato, não há essa tragédia, o Aécio iria para o segundo turno e ganharia a eleição de Dilma, porque o desgaste da presidente é tão grande que qualquer candidato que chegar ao segundo turno vai vencer as eleições, na minha modesta opinião. Com 20 anos de Senado, senador, do Paraná. Só em cima desse assunto, hein, Luiz, dá licença, só para fechar esse assunto. Com 20 anos de Senado, com o governador e que tem que governar, tendo uma Assembleia Legislativa que é quem aprova ou desaprova os projetos e os programas que são propostos pelo Executivo. Como Marina governar se tem 33 deputados na sua base? Bem, eu acho esse assunto muito importante, o Sérgio Ricardo. É exatamente o discurso que eu faço.
que esse balcão tem que acabar. E que eu não aceito, não me conformo com a tese de que para governar o Brasil é preciso instalar um balcão de negócio, ou seja, rimar governabilidade com promiscuidade. Eu repito isso incansavelmente para isso ficar bem registrado. Eu acho que um presidente da República tem condições de governar o país sem instalar balcão de negócio, sem fazer o toma lá da cá. Por quê? Se realizar um governo popular, se adotar medidas de impacto popular, ganhando o apoio popular, terá o apoio do Congresso, porque o Congresso não se mete com a opinião pública, não rema contra a correnteza. As manifestações do ano passado mostraram isso, né? Exatamente. O Congresso correu atrás de aprovar propostas que deixava na gaveta porque houve uma manifestação popular de força. É claro, o Paraná é menor que o Brasil, mas eu fui governador e tive essa experiência. Eu não fiz toma lá da cá. Um dia tentaram fazer uma rebelião na Assembleia e marcaram uma reunião, foram até o Palácio e com um discurso preparado, agressivo, contra a postura do governador. Eu mandei marcar a reunião às 5 da tarde para ficar até meia-noite, se necessário, e lá eles mudaram o discurso. Mudaram o discurso. Eu nunca aceitei essas imposições de partidos, indicando secretários e etc., e nunca fiz o toma lá da cá, mas prestigiava os deputados que me apoiavam politicamente. Ao inaugurar uma obra, ao conceder um benefício a um município, acreditava ao deputado. Mas uma relação republicana. Exatamente. Não há necessidade. Então, um presidente da República pode sim governar o Brasil de forma republicana, prestigiando o Congresso Nacional. E não humilhando, como se faz atualmente, um Congresso almoxarifado, né? O governo passa sobre o Congresso toda hora, agora mesmo nesse decreto sobre conselhos populares, né? Instituindo uma política de participação social por decreto. Isso é passar sobre o Congresso Nacional. E no Paraná, como que o senhor está vendo a situação da reeleição do Beto Richa, já que Roberto Requião conseguiu a sua candidatura aí nas convenções do próprio partido? E também corre aí a Gleice Hoffmann, os 3 nomes principais aí ao governo do estado do Paraná. O senhor que já teve a experiência de governar o estado do Paraná, hoje como senador, como o senhor vê essa situação da reeleição de Beto Richa? Me parece uma reeleição tranquila, até porque as circunstâncias determinam que ele seja reeleito, né? O Paraná sofreu de discriminação política no plano de obras, né? Mas o Estado cresce economicamente. Ele tem um bom período de crescimento, está tendo, né? Crescendo o dobro que cresce o Brasil. Então há investimentos ocorrendo no Estado em razão da segurança jurídica e da paz que reina no Paraná. Eu imagino que isso é certamente uma forma de alavancar a candidatura do Beto Richa, está o favorecendo. Eu creio que ele pode ganhar a eleição até no primeiro turno. Já que tem um imenso apoio, né? Tem 640 candidatos nesta aliança, tem mais de 300 prefeitos apoiando. Eu creio que se houver um empenho na campanha mesmo, a eleição pode até terminar no primeiro turno. Não será novidade, não será surpresa se tivermos o segundo turno, será uma contingência natural, mas que há possibilidade de vencer no primeiro turno, há. Pelo menos as pesquisas mostram isso no momento. Ainda não está dando, mas se houver aquela do Ibope deu. Uma deu, outra não. Quer dizer, ainda há dúvidas. Na verdade, os votos vão agora, na verdade, se definindo, né, senador? Pela sua experiência, daqui para frente é que o eleitor começa a prestar atenção. E o favorito tem muito mais possibilidade de obter os votos indecisos, né? Então isso vai se tornando dramático para quem está atrás, né? Na medida que vamos avançando. Tancredo Neves é que dizia que uma eleição só se resolve depois de 7 de setembro. Né? Mas em compensação, o Tancredo Neves também fazia algo no passado que hoje eu tive que ler na imprensa e rir, porque é verdade. A gente conhecia o estilo mineiro do Tancredo Neves. Aliás, diga-se de passagem, na eleição do Tancredo no colégio eleitoral, eu me abriguei no gabinete do então senador Álvaro Dias. Eu era um moleque fazendo a cobertura para a rádio, e ele tinha um motorista que dirigia lá em Brasília. Como é que é o nome do teu assessor lá? O Germano? Germano que foi buscar no aeroporto, me levou para o seu gabinete lá. O mais antigo dos E meus eu cobri a eleição do colégio eleitoral. E o Tancredo,
ele chegava e dizia assim para nós na imprensa, ali no comitê de imprensa, né? Eu não acredito que o Maluf vai renunciar, isso é papo furado. Ninguém estava falando que o Maluf ia renunciar. E ele semeava aquilo, e eu já passava para a rádio aqui no Toledo, o outro passava para o jornal lá, não sei o quê, daqui a pouco estava notícia no Brasil de que o Maluf poderia renunciar. Maldade do Tancredo, malandragem do Tancredo como político. Agora o Oeste está sofrendo o neto dele do mesmo veneno, né, senador? Estão especulando em torno disso. Exatamente. O cara tem que vir a público dizer que não. É um absurdo, né? É um absurdo. Uma forma de desgastar. Mas isso não vai acontecer, né, senador? Não. Isso é jogada de adversário para desgastar, né? Vamos falar um pouquinho do governo do Álvaro Dias, quando o Álvaro foi governador. Eu pergunto como é que o senhor se sente hoje, percorrendo o estado do Paraná, e que a gente vê aqui em todo o Oeste, inclusive dia desse no EPC aqui, nós falamos da notícia das casinhas, que queriam tirar, sei lá, a casinha do seu programa. Querem tirar a minha casinha. E eu disse, olha, já roubaram tanto desse país, por que querem roubar agora a minha casinha? É virtual. Não tem valor material a minha casinha. Né? E eu, inclusive, defendi no ar, na hora alguém mandou uma mensagem me cumprimentando, que eu falei, olha, eu acho que tem que respeitar, porque essas casinhas estão colocadas em obras que foram feitas. Né? Como é que o senhor se sente hoje percorrendo o Paraná, em cada canto tem uma obra, o senhor foi cada trevo tem uma casinha. Uma casinha. Olha, o senhor foi uma pessoa que fez um incentivo ao esporte, que hoje se propaga muito. O senhor foi um governador que incentivou muito na lei do esporte. Olha, eu, quando penso, vejo e comparo, né, com o que ocorreu depois, eu olho para o céu e digo, olha, devia ter algo superior, porque foi um período dramático de crise financeira, a maior crise financeira da história da administração pública brasileira. Mais de 80% de inflação ao mês, era impossível planejar para a semana seguinte. E veja o que nós fizemos no Paraná. A reforma administrativa, eu lembro bem de um comentário do saudoso Joemir Betting no Jornal Nacional, que ele disse mais ou menos o seguinte, apenas um estado, apenas um, ele repetia, o Paraná termina a gestão com superávit e um grande programa de obras realizado. O Paraná, milagre de um par de santos, reforma administrativa e austeridade. O Paraná demonstra que a administração pública no Brasil ainda é viável. Esse, em síntese, foi o comentário de Joemir Betting no Jornal Nacional depois do nosso governo. Olha, realmente é preciso refletir sobre como foi possível fazer daquela forma. Nós tínhamos 150 empreiteiras trabalhando no Estado, com 30 mil operários da construção pesada trabalhando no Paraná. Nós investimos só em rodovias 1 bilhão e 100 milhões de dólares, sem cobrar pedágio e sem superfaturamento das obras. Por isso foi possível fazer... A duplicação Londrina-Maringá foi sua, não foi? Sim, foi possível fazer mais de 3.500 quilômetros de pavimentação nova, inclusive duplicações como essa que você se refere, ou Ponta Grossa Castro, ou Curitiba a Santa Catarina, enfim... Foi um período de grandes obras. E naquele período nós investimos, em média, 23% do total da receita pública em obras. 23% por ano do total da receita pública. Os últimos governos aí investiram 5%. E na saúde nós temos aí, por exemplo, o Hospital Regional, é obra sua, né? Sim, o Hospital Regional era um matagal e queriam doar o terreno para a Polícia Militar, me parece, não me lembro bem, e nós dissemos que íamos construir o hospital. Indagado durante a campanha, eu não quis assumir o compromisso, mas em off eu dizia, eu vou construir o Hospital Regional. Mas eu não queria divulgar, porque poderia ser interpretado como uma promessa de campanha para ganhar votos, e eu não queria que fosse interpretado daquela forma. E fizemos daí o Hospital Regional. Da FECIVEL para a Unioeste também foi no seu governo, não? Foi a gratuidade do ensino em todas as universidades do Paraná, foi exatamente, estaduais, né? Foi exatamente no dia 21 de dezembro de 87, no campus da Universidade de Londrina. Nós fizemos um ato administrativo, não passou pela Assembleia, foi por... Decreto do Executivo, do Poder Executivo, e de lá para cá nós tivemos mais de 240 mil formados nas universidades estaduais gratuitamente. Hoje são 146 mil universitários matriculados nessas universidades. E eu ouço sempre, olha, eu sou um trabalhador, eu sou vigilante, eu sou lavrador, eu não teria de ver o meu filho doutor.
o ensino gratuito me proporcionou essa primazia, esse privilégio de ver o filho recebendo o diploma no dia da formatura com muita emoção. Então, é realmente uma conquista social da juventude do Paraná. Das últimas décadas, talvez a mais importante.